O Linha de Fogo desta quarta-feira aqui na nossa UniTV vai conversar com o presidente da Câmara de Vereadores de Tubarão, Gelson Bento. Já foi prefeito interino da cidade de Tubarão por 168 dias e também é presidente da Sergal. Gelson Bento é o meu convidado para esta conversa. O programa Linha de Fogo tem a apresentação desse seu amigo Haroldo Silva Udura, a direção técnica Fabrício Felipe e toda a sua equipe, e a direção geral da TV do professor e jornalista Hildo Silva. Presidente Gelson Bento, mais uma vez aqui no Linha de Fogo, é uma honra poder recebê-lo, presidente. Seja bem-vindo. Haroldo, telespectadores, a honra é toda minha, né? Já participando a segunda vez nessas conversas, né? Sempre esclarecedora, né? Onde a gente coloca também o nosso sentimento, né? De responsabilidade com o município, com os nossos munícipes, né? Para ver sempre proporcionar assim, uma cidade com estrutura melhor. Presidente, eu tenho dito e falei numa coletiva, assim que o senhor largou agora a prefeitura, o mandato interino, eu falei naquela coletiva e perguntei como é que é um vereador que dorme vereador, acorda prefeito, como foi o seu caso. Dá uma novela, dá uma história. O questionamento é, 168 dias no comando do município. Que aprendizado, o que o senhor tira, conclusivo, o que o senhor tira desses dias à frente do município? É mais tranquilo ser vereador ou ser prefeito? Olha, realmente 168 dias, que equivale aí quase 7 dias para se completar meio ano, 6 meses. Então foi muito veloz a situação, como você falou, acabei dormindo vereador e acordei prefeito. Foi um susto muito grande, porque não tinha nenhuma projeção nesse sentido. Pegou a minha pessoa, a Câmara de Vereadores e a nossa população de surpresa. E nesta feita, por determinação da Justiça, fui para esse desafio. E te confesso, né, que foi muito difícil, porque abalou também emocionalmente a gente com o fato, enfim, que todo mundo sabe o que proporcionou naqueles dias. Então foi praticamente um mês muito turbulento, mas depois a gente já com uma equipe, aí eu agradeço, né, de coração, né, a todos os munícipes, né, munícipes que tiveram também um pouco de paciência comigo naquele momento, agradecer os efetivos da prefeitura e também os comissionados, onde a gente formou uma equipe, né? O Jário, por sua vez, estava como secretário de gestão, retornou à Câmara de Vereadores, eu recoloquei o Eduardo Lopes, tive o prazer também de dar continuidade na chefe de gabinete, a Kersi, que também me proporcionou ajuda muito. Então eu me relacionei com pessoas, né, que já tinham mais conhecimento do que eu, em algumas partes, e fomos para o desafio. E acredito que saio, com certeza, com o sentimento do dever cumprido com a nossa população, na responsabilidade desse desafio. Foi muito desafiador, paralisação do governo do estado, enfim, o Plano 1000, obras em andamentos para se iniciar, como foi o caso do mercado público, entre outras, né? E dessa forma a gente conseguiu superar. Né? Não sozinho, mas com uma equipe e junto com a população. O interessante é que o senhor, no primeiro momento, o senhor não fez grandes modificações, o senhor permaneceu com a base. E eu ficava pensando e me perguntando, se ele não mexeu, se ele não fez as trocas, porque ele sabe a hora que ele entrou, o dia que ele entrou, mas ele não sabe quanto tempo ele vai ficar. Então, o senhor tratou mais de dar uma continuidade de um planejamento até então existente do ex-prefeito, porque o senhor, como o senhor bem disse, não teve tempo de fazer o seu planejamento. Realmente, você está coberto de razão nesse sentido. Era um dia após outro dia, a gente não saberíamos o que poderia acontecer
né, juridicamente, essa situação de defesa, enfim. Então a gente não sabia quanto tempo ia levar. Se ia demorar 1 mês, 2 meses, propriamente dito, já estava mais ou menos direcionado para mais 180 dias, né? E aí houve a renúncia do prefeito e do vice, onde a gente se alimentou em ficar até dezembro desse ano. Mas, com a renúncia, proporcionou uma eleição indireta pela Câmara de Vereador, onde eu estava determinado a dar continuidade sem renunciar ao cargo de prefeito. Então, foi muito assim complexo nesse sentido, mas dizer que seguimos em frente, né, com pulso firme, pensando sempre na população e pedindo a Deus para a gente superar esses momentos. Presidente Gelson Bento, o senhor pode ser sincero comigo ou pode ser que não, mas um dos questionamentos que se fazia, assim como quando o senhor assumiu, foi quando teve um acordo na Câmara de Vereadores, e sempre existiu ali, de que o senhor teria o primeiro mandato, o senhor foi eleito para 2 mandatos, para 2 anos, o senhor foi eleito em janeiro deste ano. Exatamente. E aí o senhor renunciaria em dezembro e o Jário Cascais, que seria o seu vice, ele passaria a ser o presidente em dezembro. No meio político, na conversa política, diziam que o senhor não iria renunciar em dezembro, caso o senhor desse continuidade. A pergunta é, no Linha de Fogo, o senhor ia renunciar para Jário Cascais? Primeiramente, eu quero dizer que até não fiz muitas mudanças no início, devido também ao comprometimento de uma grande aliança com o nosso partido, com o partido PSD. Desta feita, houve já um palavreamento que poderia, nessa situação como prefeito, me onerar. Porque eu iria renunciar e o Jairo, com certeza, viraria prefeito se desse continuidade. Ou, caso contrário, não fosse o Jairo hoje prefeito, estivesse na Câmara de Vereador e eu também na Câmara de Vereador, com certeza, a minha palavra eu ia cumprir mesmo. Palavra dita tem que ser cumprida e isso eu iria fazer passar ao Jairo. Mas como ficou nessa composição e ele eleito para prefeito, eu agora eu tenho o privilégio de ficar mais 1 ano à frente da Câmara de Vereadores, junto com os vereadores pensando na cidade. Eu posso especular quantas vezes eu quiser, mas eu acredito no senhor. Eu tenho quase certeza absoluta que o senhor iria renunciar. E vice-versa. O prefeito Jário também faria a mesma coisa. Mas uma das preocupações que eu tive quando o senhor assumiu foi querer entender os dias difíceis que o senhor passou, como o senhor bem disse, os primeiros 2 meses. Eram muito difíceis, foram muito doídos. Eu tenho certeza, eu gostaria de saber no próximo bloco, com certeza, com quem o senhor se aconselhava. Era com a sua esposa que lhe acompanhou, a dona Lena, que lhe deu aquela força necessária, que era uma força não política, era uma força de sentimento, de emoção familiar, porque era o esposo dela que estava nesse fronte, nessa linha de fogo. O senhor vai responder no próximo bloco esse questionamento. Quem o senhor se aconselhava nos momentos difíceis, que não foram poucos? Assim a gente volta para o nosso segundo bloco do nosso Linha de Fogo desta quarta-feira. Hoje, entrevistando aqui, conversando aqui com o ex-prefeito interino Gelson Bento, hoje presidente da Câmara de Vereadores e presidente da Sergal. A gente volta em seguidinha para o nosso segundo bloco. Estamos de volta com o nosso segundo bloco do Linha de Fogo desta quarta-feira. Hoje conversando com o prefeito interino, ex-prefeito interino Gelson Bento, que teve uma experiência única na sua vida pública, né, como homem público e também presidente da Sergal e hoje presidente da nossa Câmara de Vereadores de Tubarão. Ao término do primeiro bloco, eu deixei um questionamento no ar. Porque é importante se saber como é que o homem, além de ser um homem público, ele é pai, ele é avô, ele é um cidadão. E uma administração, seja ela em empresas públicas e privadas, às vezes não é tão fácil assim, os resultados não são tão
então aqueles do esperado. Como é e com quem o prefeito, na época, Gelson Bento, se aconselhava? Olha, primeiramente, a Deus sempre, pedindo força a Deus, né? Todo dia, né? Pedindo força a Deus para a gente estar superando aqueles momentos, né? Que eu tenho certeza que a gente ia superar como superamos. Mas a família, claro, sempre em primeiro lugar, né? A minha esposa, os meus filhos, enfim, uma relação muito boa e o mais importante, Dura, eu recebi muito apoio da população, eu tinha que dar muito retorno no meu telefone, as pessoas, vamos lá, Gelson, acreditando na minha pessoa, os efetivos, né, os comissionados da prefeitura. Então, para mim, isso aí que nos ajudou a ter forças para superar. Passemos um momento ali difícil, naquela parte da turbulência, onde todo mundo sabe que recebemos um humorista aqui dentro do Tubarão, né, fazendo daquela forma, falando daquela forma das pessoas, da minha pessoa e também do município no geral, desclassificando a nossa cidade. E ninguém gosta, né? Fazer uma piada com a família da gente se torna difícil. Agora, falar também do município no geral. Ali foi um momento que, logo no início, negativo, ruim de administrar. Péssimo, porque, né, aquilo ali veio com muita maldade. Porque não veio com humorismo para todo mundo rir, da gargalhada, enfim, com alegria, com satisfação. Veio denegrindo a imagem do tubaronense e principalmente da minha pessoa. Ficou muito chato, porque a gente tem família, tem mãe, tem irmãos, tem filhos, tem netos, e passar por aquele momento tão ridículo da pessoa. Mas o senhor sabe, em relação a esse assunto, que nas redes sociais, que é onde não tem porteira, mas tem responsabilidades. Sim. O senhor sabe que o senhor foi criticado também em alguns momentos nas redes sociais por ter tomado essa decisão. Sim. O senhor tomou uma decisão, mas como munícipe que é, como administrador que é, e pensando praticamente na família. Exatamente. Eu também não tomei a decisão sozinha. Eu convidei a CIT, convidei a CDL, convidei as entidades, né, nesse sentido, se a gente deveria deixar aquele espaço da prefeitura para ele fazer um evento daquela maneira, naquela logística de estar brincando com o nosso município, que sofreu algumas consequências de tragédias lá para trás, enfim, né, com enchentes, pessoas que perderam casa, enfim, mas não foi uma decisão em conjunto, onde nós não aceitamos, mas superamos. Superemos também aqueles, Dura, aqui quero falar aos ouvintes também, superemos aqueles também que às vezes muitas coisas estavam caminhando dentro do município, que a gente estava fazendo acontecer, como foi o mercado público, entre outras situações. Nós vamos falar no terceiro bloco só dessas demandas depois. Sim. Não, eu só quero dizer, assim, Dura, se me permite, claro, dizer que pessoas às vezes querem se promover em situações que a gente está tentando acertar e resgatar e fazer acontecer. Então tem pessoas que querem se promover nisso, né? Se promover às vezes em coisas que não está dando certo, para cima das pessoas que não é merecido. Inclusive, presidente da Câmara, Gelson Bento, houve nesse momento, nesse espaço, houve também um pedido junto ao Ministério Público de um impeachment seu, alegando que o senhor era presidente da Assembleia e não podia, o senhor não tinha renunciado, coisa parecida. Houve todo aquele barulho. Isso, ao mesmo tempo, tirou seu sono? Ou simplesmente o senhor disse, não, eu estou certo, estou com a razão, deixa que aqueles que acham que tem que fazer esse barulho, que façam. O senhor não deu muita bola para isso, não? Dura, eu quero dizer que dei bola, sim. Dei bola. Porque eu não precisava, né, entrar nesse parâmetro de forma nenhuma. Se eu aceitei as condições pela justiça de assumir como prefeito, que é conduzido como prefeito, eu também como presidente também da instituição Sergal, com certeza eu estava amparado juridicamente, porque não constava de forma nenhuma no Estatuto da Sergal e também nem na lei orgânica do município. Então, aquilo ali, claro que atrapalha porque fica 2 semanas em conversa sobre isso, em vez de o município dar vantagem de crescimento. Lamento essas pessoas que entraram com esse pedido, pessoas até de fora que entraram no Ministério Público, por que eu não tomei a decisão
de retirar salário de prefeito. Ora, quem determina isso, quem faz o afastamento, enfim, é a justiça, não somos nós. Tanto que a Câmara de Vereador, se ela parte para o impeachment e é concordado o impeachment, a Câmara vai ter que enviar esses documentos para o Ministério Público, fazer análise para ver se está correto ou não a impugnação. Então, coisas que atrasam. Tem pessoas que querem atrasar as situações em vez de ajudar a acelerar os processos das coisas da bem. Agora, depois desse momento que teve uma eleição indireta, certo? E naquela mesma coletiva que o senhor nos deu para a imprensa, eu lhe perguntei ali se o senhor estava se despedindo ou indo bater chapa lá em cima na eleição indireta como vereador. O senhor respondeu para mim que não, que o senhor não ia bater chapa, que o senhor estava de comum acordo com o seu partido, o que foi traçado. O senhor se considera um político extremamente partidário? Eu posso dizer que hoje estou no partido, como muitas pessoas utilizam o partido para estar apto, né, diante da lei também para concorrer a umas eleições e também ser um representante do município, estado ou gerar o Brasil. Mas dizer que o partido hoje é o partido meu progressista hoje, eu já tive quase em 5 partidos, né? Te lembra? Nós era do primeiro PL aqui dentro do Tubarão. O querido Chico Silva e doutor Haroldo Silva. Então nós fomos, né? Começamos juntos. Começamos juntos, foi muito legal. 92. Foi muito interessante, né? Então, eu fui candidato praticamente 5 vezes, né? E consegui na 5ª vez me eleger, depois daquele aprendizado que eu estive no Partido Liberal, partido do Chico Silva. Agora, né? O senhor, naquele episódio, o senhor teve muito mais sorte e êxito do que eu. De lá pra cá, eu só perdi. Não, mas é porque você não quis insistir mais. Não, mas eu, como fui insistente, cheguei. Agora, mas dizer que eu não sou assim partidário, fanático, essas coisas, ideologia de um partido, de outro, isso aí para mim não. Para mim, é as pessoas, não o partido, a sigla em si. A sua passividade, o seu momento nas eleições indiretas me fez pensar num acordo político que se faz, que se conversa dentro do partido. Por isso da minha pergunta anterior. O seu partido foi sempre um partido que teve candidatos, desde o saudoso Ângelo Zabotti, Posir Moto, lá quando militava lá, veio Juarez Ponticelli, enfim. Várias lideranças vieram e foram, realmente, foram exitosos na sua campanha. Eu acredito que o senhor não colocou o seu nome na eleição indireta porque o senhor tem um plano B ou um plano A. O plano A é ser indicado para a eleição de 2024, sendo candidato do Partido Progressista o ano que vem? Olha, seja bem sincero, porque aqui é linha de fogo, eu vou insistir na sua resposta. Eu sei que eu não posso sair pela tangente de forma nenhuma, porque também você é muito verdadeiro. Eu quero dizer que, na realidade, eu não saí para concorrer na Câmara de Vereador, porque eu tinha me afastado já 6 meses de lá, né? E aí a Câmara de Vereador já pegou outros alinhamentos. Desta feita, eu não desejava renunciar de forma nenhuma mesmo. Renunciar porque eu fui determinado daquilo ali, o Gelson renunciou para ir para lá ou para cá. Então, desta feita, a gente seguiu esse alinhamento, né? Hoje eu estou propenso, pensando no majoritária, né? Que hoje, com essa experiência, que foi uma experiência forçada, pode ser dita assim, né? Porque a gente sabe que uma administração é gigante, é várias empresas, tudo dentro de um gabinete, fora as entidades, enfim, uma preocupação constante com o município, que a gente quer ver o município sempre crescer. Com certeza, para o ano que vem, a gente também fica à disposição da população. Se fosse até uma eleição popular que não fosse indireta, talvez desse até para a gente arriscar e talvez conseguir êxito. Mas como era eleição indireta, eu preferi tirar o time de campo. Vou voltar para 2024, vou além. O senhor conversou
Por exemplo, vamos analisar, dentro do seu partido hoje, Maurício Silva tem uma pretensão. Sim. Moisés Nunes, que nunca foi nada em termos de cargo, hoje é vice-prefeito. Sim. Justíssimo. Eu acho que vocês foram muito coerentes em relação a essa escolha. Então, tinha outro que foi o secretário ali, que é o Maurício, secretário, o senhor presidente, né? E o Zaga Reis, presidente da Câmara. Exato. Já estava contemplado. O senhor conversou com o Pepe Colasso, o deputado Pepe Colasso, dizendo assim, tudo bem, eu aceito passivamente essa situação de hoje, mas 2024 eu quero a tua bênção para concorrer a vice ou a prefeito na eleição do ano que vem. O senhor vai responder no próximo bloco, aqui no Linha de Fogo, e é Linha de Fogo mesmo, com o presidente da Câmara de Vereadores, que não esconde, fala mesmo, fala a verdade, é verdadeiro. Por isso que é interessante sempre ter aquela conversa com o presidente da Câmara de Vereadores, Gelson Bento. A gente já volta em seguidinha para o nosso terceiro bloco. Estamos de volta com o nosso Linha de Fogo desta quarta-feira. Linha de Fogo mesmo, aqui hoje com o presidente da Câmara de Vereadores de Tubarão, ex-prefeito interino que ficou no cargo 168 dias, faltando 7 dias para completar aí 6 meses, e também presidente da Sergal, de uma grande empresa, né, que sempre dá qualidade de energia a seus associados. Eu terminei o bloco, sempre assim, eu deixo uma pergunta no ar. O senhor, para ser candidato, para colocar o seu nome à disposição numa eleição, qualquer político, ele tem que falar geralmente com uma liderança, ou maior ou do mesmo nível. E hoje vocês têm, o Partido Progressista, um deputado, que é o deputado Pepe Colasso, que em nenhum momento falou na imprensa ou disse que seria candidato em 2024 a prefeito. Muito pelo contrário, ele disse que não seria candidato. O senhor já conversou com o Pepe Colasso? Olha, eu tenho conversado constantemente com o deputado Pepe Colasso, e aí aproveito a oportunidade para agradecer sempre o suporte que nos deu, né, nesse momento também que ficamos como prefeito, hoje como presidente da Câmara, a gente está sempre conversando. E claro que muitas coisas eu fui atendido lá em Florianópolis por intermédio do deputado, mas dizer que a gente proporcionou o nosso nome para ficar à disposição do partido, e o meu nome, sim, eu coloco à disposição do partido, Pepe Colasso, para uma majoritária em 2024. Então, não houve um regramento que eu tenho que ser. Tem que ser eu e mais ninguém. Não, meu nome à disposição. E aí, o partido com certeza vai analisar, vão ver o que é que ventila melhor de nomes nas possibilidades, já que nós temos outros nomes também com qualidade dentro do partido, mas isso aí eu respeito. Então, eu deixo o meu nome à disposição, né, para eventual eleição em 2024, que vai ter, né, junto com a população para a gente definir. Presidente, essa disponibilidade de colocar o seu nome à disposição, eu acho que ninguém coloca o nome por colocar. Hoje se coloca porque se quer e tem que lutar dentro do partido. Mas essa sua disponibilidade foi porque nestes 168 dias o senhor criou gosto pela cadeira de prefeito? Realmente. Eu adoro porque o senhor já falou em outras entrevistas. Realmente, o senhor foi a gente incisivo. começou bem assim, foi uma complexidade, na realidade, Dura, e a todos os telespectadores, mas dizer que depois do segundo mês ali, a gente já começou a se determinar, a se alinhar, conhecer mais o município, conhecer mais aquelas pessoas que davam suporte para a gente, saber qual é o setor que era responsável por isso, por aquilo outro, enfim.
Então, claro que, com certeza, se eu estou colocando o meu nome à disposição, é porque realmente eu já estava gostando. Essa sua sinceridade é muito legal. É muito bom, né? Ter um político muito sincero e verdadeiro. Diante disso, diante desse gosto, diante dessa possibilidade do futuro, nesses 168 dias, teve muitas demandas depois, lá do segundo mês, quando o senhor já meio que sentou e respirou, né, sendo prefeito interino. O senhor foi levantado pela sua assessoria para mim, naquele período, o senhor foi feito 21 leis complementares, 66 leis ordinárias e 188 decretos, sendo ainda 230 atendimentos no gabinete, né, gabinete aberto, escancarado, né? Todo dia tinha gente lá, sim, né? E 150 reuniões de trabalho e mais 110 visitas, eventos, enfim. Esse apanhado aqui dá condições de que houve muito trabalho. Realmente. Haroldo, Dura, quero dizer a você, aos que nos assistem, que muitos, ao contrário, diziam que a cidade estava parada. A cidade não parou de forma nenhuma. Parou algumas obras que era do Plano 1000, né? Outras em sequências, né? Enfim, então a cidade não parou de forma nenhuma. Nesses praticamente 6 meses que a gente estava à frente do Executivo, então dizer que preparadíssimo, né? Com isso aí prova esse relatório que é do gabinete, junto também lá com o Ramires Linhares, que é o setor de comunicação, e aí eu quero parabenizar toda a equipe de comunicação da Prefeitura que fazem com mérito, né? Trabalham muito bem na sua divulgação. Então, está aí um relatório que foi, desde o primeiro dia, muito trabalho pela essa cidade. E já estava, né, programado mais algumas coisas futuras de dar continuidade e melhorar até esse índice, superar outros índices. Agora, presidente, naquele momento, naquela época, existia alguns comentários de que a prefeitura não recebia emendas do Plano 1000, e coisa que eu não acredito, porque eu sinceramente entendo que as famosas negativas, que dá pano para manga, que dá matérias, tanto em jornais quanto na imprensa de um modo geral, ela tem dia que elas estão tranquilo, positivadas, e no outro dia já acontece diferente. Mas teve alguns problemas que o senhor pegou uma demanda que era para execução do Plano 1000. Em alguns momentos, a prefeitura não teve negativas, mas o senhor resgatou essas negativas, mas não recebeu nada do governo do estado. Então, Dura, relatando aquela outra tua pergunta, complementando, se me permite, sim, dizer que também a gente fez um chamamento de 108 concursados, entre 26 concursados que era agente de saúde. Então, fiz o chamamento de 26, né, na área da saúde, entre outros, né, complementando aí 108 chamamentos nesses 6 meses praticamente de governo. Dizer que nessa sua colocação, que foi essa pergunta que você agora fez, que certidão negativa, que as CNDs, né? As CNDs, que é as negativas. Então, uma situação muito complexa. Nós, na realidade, quando o governo em 14 de fevereiro, nós estávamos com a negativa certa. Em meados de abril é que deu um problema no sistema de comunicação, que o sistema das prefeituras de São Beta e lá o Tribunal de Contas, houve ali um não reconhecimento de informações, onde foi feita uma baita de uma força-tarefa dentro da prefeitura, e aí eu agradeço o Eduardo Lopes, o secretário de gestão, né, o Tarcísio Roquemai, enfim, várias pessoas que se uniram, trabalhando final de semana, até mais tarde e tudo, para tirar essas questões da frente. E aí agradeço também, é muito importante a gente não se esquecer,
ao o Zé Ney Ascari, ex-deputado Zé Ney Ascari, hoje conselheiro do Tribunal de Contas, que nos amparou lá no Tribunal de Contas, junto com toda a equipe, para a gente fazer uma força-tarefa e tirar isso da frente. Mas o governo do Estado falou que até março, final de março, sairia um pagamento, e depois sairia o cronograma de pagamento. E não aconteceu. Foi acontecer e não está acontecendo ainda. Tubarão ainda não recebeu dinheiro. Não recebeu dinheiro. Então, as coisas estão andando desta forma. Não houve uma centralização plausamente... O motivo não é mais negativo. Não é mais negativa. Se antes não era, depois tivemos e agora não é. Né? Eu acho que está se encaminhando. O prefeito agora atual, o Jairo Cascais, com toda a sua equipe, com certeza estão reforçando esses pedidos. Eu acredito que todas as informações necessárias estão sendo repassadas ao governo e esperando, né? A Rua do Ferroviário, por exemplo, já iniciou, porque a empresa que foi a vencedora, ela tinha contratado um serviço por fora e achou por bem melhor já essa empresa terceirizada, né, fazer esses trabalhos antes que vencesse o contrato. Então, essas negativas para mim foi uma realidade que a gente conseguiu, até inclusive eu agradeço a todos que pegaram junto nessa questão, porque sozinho não se faz nada, não acontece nada. E aí eu saio do governo com as negativas, né, que para mim foi muito positiva, deixar o município em dia com as negativas. Isso é importante. Agora, teve algumas demandas que o senhor conseguiu, pelo menos, discutir e realizar algumas delas. Cito, reforma da escola José Manuel Antunes, concessão da área verde às entidades esportivas, equipe e edital de licitação da Praça São José. Sim. A Praça São José? A Praça São José, oficinas. Teve lá, Oficina. Os banheiros lá, né? Houve, não, foi muito interessante. Na verdade, eu quero que o prefeito atual nos escute, nos veja. Tem que colocar um guarda lá, né? Com vigilância. Certeza. Com certeza, mas vai ter essa sustentação de fazer as coisas também, porque hoje o que mais a gente dói na gente, a gente como um homem público, né, que trabalha pela população, é fazer um bem-estar, fazer uma praça. Infelizmente, vêm as pessoas... Vândalos a depedrar. Por isso que eu acho enfim, que o bem então público tem que ter essa guarda. Então tem que ter, é obrigado a pensar nisso, infelizmente, porque cada pessoa que mora no município deveria estar cuidando. Cuidar de um banheiro público, cuidar de uma praça, não estragar, enfim, porque aquilo ali é um bem de todos, né? Mas, agora, infelizmente, tem que colocar segurança. Teve uma demanda que eu achei positiva, né, por parte do senhor e toda a sua equipe, que foi o resgate do Centro Social Urbano da Passagem. Eu lhe confesso aqui no Linha de Fogo que faz praticamente mais de 10 anos que entra prefeito, sai prefeito, entra governo do Estado, sai governo do Estado, secretário, político, vereadores. E esse problema do Centro Social Urbano da Passagem, ele está sempre presente. Me parece que na sua gestão, parece que vão resolver o problema, é isso? Exatamente. Me conta. E aí eu quero ser bem justo, né, aqui, dizer que eu peguei a coisa já caminhando. Com alguns problemas, alguns intempéries, porque também não estava no orçamento junto com a empresa, aquelas cercas, os tapumes. E a empresa não se negou-se a iniciar porque tinha aquela despesa com os tapumes. Mas eu tenho que reconhecer que isso aí foi um trabalho lá atrás da outra gestão. Eu simplesmente dei continuidade junto com a equipe. Hoje, graças a Deus, o Centro Social Urbano vai ser realidade, toda a revitalização já está em obra, está muito bem adiantada. E outra novidade boa, eu estava com o Dionísio também da Brama, falando com ele, dizendo que nós precisávamos fazer um projeto de travessia daquela rede ferroviária para revitalizar mais aquele local para ficar mais seguro. Muito importante. Estamos conversando aqui com o presidente da Câmara de Vereadores, Gelson Bento, uma conversa agradabilíssima, né? E também nós estamos recordando o momento que ele foi, e é para poucos isso, que ele foi prefeito interino por 168 dias na cidade de Tubarão. Muitos falam, alguns dizem, mas passou lá. Foram quase
7 meses, 6 meses. E aí teve muitas demandas, nós vamos falar mais no próximo bloco. Eu quero falar do mercado público, eu quero falar do corpo de bombeiro lá de oficinas e também daquelas casas do KM60, aquela angústia, aquele dilema todo. Por que as coisas não se resolveram? Seguidinho, a gente já volta aqui para o nosso quarto e último bloco, no nosso Linha de Fogo, aqui pela nossa UniTV. A gente já volta em seguidinha. Estamos de volta com o nosso quarto e último bloco, hoje tendo o prazer e a honra de poder receber aqui o presidente da Câmara de Vereadores de Tubarão, Gelson Bento. E nós estamos falando mais do momento, né? Tanto das angústias quanto dos momentos bons e alegria que ele passou lá no Paço Municipal. Eu confesso que eu não tenho certeza que eu teria tanto essa condição, essa capacidade, né? Teria, de sim. Que o presidente Gelson passou lá. Presidente, dando continuidade às demandas nesse quarto e último bloco, o mercado público deu um desencontro de informações daquelas pessoas que lá trabalham, que lá vendem seus produtos. Parece-me que antecipadamente já sabiam que ia mudar. Existe desencontro lá. E caiu na sua gestão justamente para resolver esse problema. Doela quem doela. E o senhor decidiu, disse, olha, tem que fazer e pronto. Sim. Certo? Porque senão vai ficar difícil. Como é que foi toda essa discussão e hoje está sendo construído o novo mercado público? Realmente foi muito difícil, foi um desafio, né, para a gente iniciar essa obra. Já que essa obra já era para ter iniciado o ano passado, em dezembro do ano passado. Nós, por sua vez, não tivemos muita infração de material, de cimento, ferro e tudo. E aí passou-se praticamente 6, 7 meses. E nós, toda a vida amparados também, junto com o secretário Jairo Sampaio, com o Daniel também, né, em conjunto, né, com os produtores, vendo alternativa para eles, enquanto estivesse em obra, eles estivessem em outro local. Em primeiro alinhamento estava o SEASA envolvido nessa questão, onde chamamos o presidente do SEASA, o diretor do SEASA daqui de Tubarão, para nós arrumarmos aquele espaço, e eles concordaram, né, e perguntamos a nossa preocupação se não daria conflito, né, com os produtores. Não teria conflito de forma nenhuma, porque seria dias diferenciados. Em outras oportunidades, né, a primeira posição era fazer um galpão ao lado do ginásio Salgadão. Dessa forma, dessa feita, com tempo e clima tudo, abandonemos aquela questão junto em consenso com os produtores para alugar um galpão, que era lá na Rua dos Ferroviários, né, um galpão muito bom, onde as documentações, depois de 55 dias, todo mundo ficou contente, porque tinha câmara fria, tudo posicionado, fechado, proteção para o inverno, calor e tudo. Aos 55 dias do último tempo, pode dizer isso, não completou a documentação certa para a gente poder fazer a legalização. Volta a estaca zero. Volta a estaca zero. E aí eu quero dizer, a bem que vem para mal. Porque eu não poderia, porque todos os produtores lá, eles não estão legalmente lá. Não houve um chamamento público lá onde eles estavam trabalhando. Não estavam legalizados. E como é que eu ia fazer uma situação legal, juridicamente, alugar um espaço que seria em torno de 9 mil e poucos reais, pagar energia, pagar água e colocar pessoas que não teve um chamamento público. Desta feita, voltamos tudo atrás e aí imploraram algumas pessoas para fazer dentro do ginásio. Eu não concordei fazer dentro do ginásio, porque o ginásio agora recebeu uma reforma e com certeza ia trazer alguma avaliação, né, de estragar alguma coisa dentro do ginásio. Mas vai ficar uma obra muito bonita e... Imagina. E só que esse mercado do produtor vai ficar uma obra, como você está falando, vai ficar de grande nível,
que vai ter um conforto, vai ter uma estrutura melhor para os produtores. Legal. Agora, já estão fazendo o chamamento, vão fazer o chamamento legal para eles voltarem tudo para lá. Hoje eles estão naquele espaço ao lado do Salgadão, onde também acredito que agora nesses próximos dias a prefeitura faça a aquisição, que já está todo o documento certinho, de 4 tendas para repassar para eles. E de uma forma ou de outra, né, vamos para o sacrifício todo mundo, um pouco, mas não demora. Nós temos lá uma obra de qualidade, de grande nível para aquelas oficinas. Da mesma forma, a gente não pode ver e falar daquela obra que é do DEC, do Casarios. Aquela obra é tão difícil e justamente no seu governo, no seu momento, parece que ela deu uma acelerada, deu uma andada, mas mesmo assim ela continua lenta, devagar, e que pese que eu tenho certeza que será uma grande obra. Imagina, você está coberto de razão, e aí, nessas incrementações do dia a dia na prefeitura, houve várias conversas com a CDL, a CIT, cobrando essa situação, e nós, por sua vez, também cobrando da empreiteira que estava executando o serviço. Nós também perdemos ali uns 15, 20 dias para fazer uma discussão de mudar os corrimão para inox, que ficaria do porte ali da passarela, ali em frente ao Unisul, tudo de inox, né, que teria um custo, tiraria a madeira e botava aquilo ali, mas teria um custo a mais, mas não houve possibilidade diante do objetivo do projeto. Dando sequência, a empresa ali também, ela teve alguns contratempos de enchente, enfim, paralisação, mas agora, né, já começaram a colocar já o deck já por cima, a madeira, tudo certinho. Acho que está na conversa, junto que tivemos com a CIT e CDL, e junto com o dono da empresa também, que em setembro agora entregaria essa obra. Presidente, por que a UPA, o centro de referência aqui na margem esquerda, o secretário Dyson, que é ex-secretário Dyson, sempre tem uma solução, tem uma palavra de apoio e de incentivo. Mas parece-me que também não andou. Por quê, presidente? Não, ao contrário. Andou? Andou, ao contrário. A infraestrutura todinho, né, o espaço físico está todo pronto. Todo pronto. O que falta é o equipamento. Toda a proteção de emborrachamento, enfim, determinado pela agência, a vigilância sanitária, enfim, tudo perfeitamente, tudo certo. Peço desculpas publicamente ao secretário Dyson, porque o prefeito fez a devida reparação. O que está faltando realmente é o mobiliário. O mobiliário, que certo. Também o doutor Dyson também já está no processo no processo de licitação para comprar um imobiliário. Na sequência, o doutor Dyson, né, bem lembrado por você, e você, né, bem simpático e bem maduro também, se colocando, dizendo que houve uma interpretação diferenciada. Mas aquilo ali nós precisamos também, ela em funcionamento. E para isso o doutor Dyson teve várias reuniões com a secretária Carmen Zanotto, né, enfim, na esfera federal, para a gente ver a manutenção de equipamento, não mobiliário. O mobiliário está sendo feita a licitação. De equipamento, né, de cirúrgico, enfim, assim por diante, porque é caro. E a manutenção também. Então, o doutor Dyson já tomou toda essa linha aí e acredito que em breve essa UPA, até se eu ficasse até dezembro, com certeza eu queria. Mas agora fica esse propósito para o novo prefeito. Também tem uma obra dentro das suas demandas que o senhor fez questão de fazer. Até porque se o senhor não fizesse, o senhor ia ser, né, interrogado, perguntado quase diariamente na Vila Esperança. O que aconteceu lá? O que o senhor fez que hoje, quando o senhor chega lá, o senhor, aquela obra foi eu que fiz e tal. Que obra é essa? Interessante, né? Nós temos lá uma via, né, que é a João Fernandes de Lima, que é a popular Rua da Sorgitur, né? Que é a rua ali da Igreja Santa Clara, e também da escola, creches, enfim, onde também a gente começou a revitalização da escola Manuel José Antunes, né, que é ali na rua mesmo, naquele bairro, onde também fizemos toda a retificação da pavimentação da João Fernandes de Lima. Então, foi muito interessante. Além disso, também a rua Rubens Faraco, depois uma outra rua lá que é Maria de Fátima, que eu acredito que é Maria de Fátima, uma coisa assim,
ali ao lado onde era o açougue do Evilásio. A iluminação está sendo toda substituída por LED naquela região. Agora deu uma paralisadinha, mas acredito que já em sequência. Mas ali, entre outras ruas, no São Martim, ali no Morrotes, isso aí a gente fez Mas justamente na Vila Esperança o senhor deixou a sua marca. Ali foi proposital para o presidente. É verdade. Foi uma obra. A sua marca ali. Foi uma obra quase em torno de 800 e poucos mil reais, praticamente quase R$1 milhão. Mas fico feliz porque aquela rodovia foi feita no tempo do ex-deputado Genésio, ex-prefeito Genésio, né, falecido. Então foi do tempo dele. E agora, merecidamente, um bom reparo. Presidente da Câmara de Vereadores, Gelson Bento, quando o senhor passou a faixa para o Jairo Cascais agora, para prefeito, digamos assim, simbolicamente, que o senhor passou a cadeira para o Jairo, qual foi o conselho que o senhor deu para o Jairo Cascais? Já deu tempo, 6 meses, dá um bom conselho. O que o senhor falou para ele? Olha, eu disse para ele sucesso, porque o Jairo também tem experiência também de gestão, né? Ele já estava próximo da gestão, da administração. Então, eu acredito que vai ser um bom governo. Desejei bastante sorte para ele, que forme uma boa equipe para dar continuidade ao nosso município, ao crescimento e ao desenvolvimento. É o que Tubarão merece. E tenho certeza que ele seguirá essa linha que é a vontade de todos nós. Presidente da Câmara, Gelson Bento. Linha de Fogo chega ao final desta quarta-feira. Um papo, uma conversa agradável, direta e verdadeira. Muitíssimo obrigado pela disponibilidade do seu tempo estar aqui conosco nessa noite. Haroldo, eu que fico agradecido pelo convite, né? Porque é muito interessante ter essa troca de ideias contigo. Ideias não, né? Você pergunta e a gente responde, né? É o papel que você faz. E faz muito bem, conduz muito bem. Acredito que a gente deixa a nossa mensagem repassada à nossa população, aos telespectadores. Assim nós chegamos ao final de mais um programa Linha de Fogo aqui pela nossa UniTV. Sempre agradecendo o carinho, sempre agradecendo o abraço que vocês nos dão quando nos encontram no dia a dia. Muito obrigado pela atenção. O programa sempre tem a reprise no sábado também e no domingo à noite. Fique com Deus. Até a próxima quarta-feira, se Deus quiser, aqui na nossa UniTV. Muito obrigado.